o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, pediu uma reunião com o Rodrigo Pacheco. O Randolfo quer, entre aspas aqui, acalmar a relação entre o presidente do Senado e o governo. Gerson, é uma situação esquizofrênica, né? Porque o que alguém como o Randolph, que é um mestre da judicialização, pode dizer ao Pacheco que, com a falta de energia habitual, está reclamando justamente da judicialização, especificamente na questão da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Verdade. Essa última quadra, pelo menos aí os últimos 15 dias, eles mostraram uma situação muito desgastante entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, exatamente nos vetos presidenciais e na forma como foram negociados esses vetos. Porque falar isso na presença da deputada Bia Kicis é até chover no molhado. Ela conhece esse assunto profundamente, sabe-se que esses vetos, quando o presidente negocia, ele já vai para o Congresso Nacional alinhavado. Então, o que aconteceu, tanto com a questão, por exemplo, do marco temporal, ou com a questão agora da prorrogação de tudo aquilo que foi negociado à exaustão no Congresso Nacional, para que você não impactasse as folhas de pagamento e acabasse gerando desemprego, porque a desoneração fiscal nada mais é do que você não deixar que esse momento político se transforme em um momento de ruptura na economia, porque vai gerar desemprego, e todo mundo percebe isso. Agora, o governo está com foco na arrecadação, de uma maneira até, no meu modo de entender, burra, porque você não tem como aumentar a arrecadação indefinidamente. Então, se você diminui a atividade econômica, ou se você acaba gerando desemprego ali no médio prazo, você pensa que começa a arrecadar mais, mas vai acabar resultando em diminuição dessa arrecadação. Você aumenta imposto, mas em última análise você vai fechar o ano com um déficit fiscal ainda maior. Então, eu não entendo muito bem como é que o governo resolve judicializar tantos temas. Veja que o Flávio Dino, quando ele faz aquela reunião com as mídias sociais e com as empresas, ele avisa: olha, se vocês não se ajustarem, nós vamos utilizar o decreto e, se for preciso, vamos judicializar a questão, já que o 2630 não foi aprovado. Agora, nós temos a questão que foi levada para a parte fiscal, mas se a gente observar, isso já foi feito com a lei das estatais, isso já foi feito com a própria quebra do marco do teto de gastos, isso já foi feito também com a possibilidade do próprio governo avançar em questões que o Congresso Nacional não abre mão, como o aborto, como a própria pauta da bancada ruralista. Então você percebe que existem uma tensão entre o governo federal e o parlamento que é natural. O governo Bolsonaro ele também não tinha maioria no Congresso. No entanto, você tinha um articulador, e o Paulo Guedes, muitas pessoas reconhecem que ele foi um ótimo ministro da Economia, mas poucos lembram que ele foi para o Congresso Nacional e o time dele negociava, haja vista que ele conseguiu não somente aprovar a reforma da Previdência, mas muitas das medidas durante a pandemia foram frutos de negociação, em que se cedeu, inclusive, muito espaço, até porque a lógica do governo Bolsonaro não era de fomentar o crescimento pelo governo federal, mas chamando a iniciativa privada. Agora, como a lógica inverteu, na cabeça desses brilhantes economistas agora do governo do PT, eles entendem que o protagonismo da atividade econômica tem que ser impulsionado pelo governo federal, eles entendem que podem fazer isso até com a distribuição de emendas, que o governo federal vai fomentar esse tipo de atividade da microeconomia, capilarizando a distribuição desse orçamento, quando, na verdade, o governo, se ele gastar menos e deixar que o país caminhe com mais liberdade, como dizia o Paulo Guedes e o Bolsonaro incorporou, menos Brasília e mais Brasil, se isso realmente fosse feito, seria uma bênção para o nosso país. Mas, no entanto, eu creio que o Randolph não só é a pessoa errada porque ele era o rei da judicialização, como ele é a pessoa errada também porque ele representa um conceito completamente equivocado que é indefensável. Então, não sei se ele vai conseguir fazer isso em véspera de eleição municipal, não. Eu confesso que eu acho que
tentativa dele de apaziguar vai dar com os burros na água. Não porque o Pacheco ou o Lira sejam pessoas confiáveis, mas é porque as eleições municipais estão se aproximando. E a popularidade do governo federal está decaindo absurdamente. O 1º de maio foi só um sinal amarelo, porque se você olhar pelo país inteiro, nós já temos a população se ressentindo muito dos primeiros sinais da crise econômica que se aproxima. Vamos lá, então, deputada. E a gente sempre quer saber quando Rodrigo Pacheco, principalmente ele, mas Arthur Lira também, vão reagir de verdade contra todos os absurdos que a gente tem enfrentado. A senhora vê alguma possibilidade de que isso aconteça, sinceramente? Olha, até a gente tem assistido na Câmara, o Arthur Lira, ele tem até trabalhado para colocar limites. A gente não vê a mesma reação por parte do Pacheco. Mas o Lira sempre fala que a posição dele é limitada, no sentido de que não cabe ao presidente da Câmara fiscalizar o judiciário, os ministros do Supremo. Isso compete ao presidente do Congresso Nacional, do Senado. É o Senado que efetivamente pode fazer alguma coisa. Então, o Lira sempre diz, não adianta a gente tomar uma medida aqui e parar no Senado, porque isso só vai nos colocar numa posição, né, de confronto e o Senado não vai fazer a sua parte. Bom, mesmo assim, nós estamos tentando fazer a nossa, né? Eu acho que muita coisa mais poderia ser feita, mas a gente percebe que existe no Congresso Nacional um temor muito grande quando se fala do Supremo Tribunal Federal. O medo é impressionante. Então, você tem um grupo de parlamentares que se expõe, que põe a cara, que fazem ações, a gente vai, propõe medidas, faz coletiva, vamos para as ruas, estamos indo para as ruas agora, não só dentro do Brasil, mas fora, estamos buscando entidades, organismos fora do Brasil. Semana que vem estaremos lá no Congresso americano, estivemos no Parlamento Europeu, estivemos já em Washington há pouco tempo. Estamos lutando pela liberdade, lutando em prol dos cidadãos que estão sofrendo perseguição, dos presos do dia 8. A gente não pode parar, né? E, assim, nós sabemos que nós somos alvos preferenciais, mas a gente não vai parar de lutar. Infelizmente, a gente não vê a instituição Congresso se colocando ali, né, como um poder. Eu tenho dito isso e repito aqui, o Congresso deixou de ser um poder, na real. Tá? Ele continua sendo um poder lá na Constituição, ele continua sendo um poder nos livros, na doutrina, ele continua sendo, mas na real não é mais, porque está acovardado, está de joelhos, sendo invadido por outros poderes. Hoje a gente tem o jogo aí que é executivo e judiciário. Então, perdeu no Congresso, corre para lá. Aí o Pacheco diz o quê? Foi um erro do executivo judicializar. Não foi um erro, né? Isso aí foi uma manobra que eles usaram para alcançar o seu objetivo. Eles não estão pensando em agradar o Congresso, realmente não estão, porque eles não estão precisando do Congresso. Porque quando eles perdem no Congresso, eles correm para o Supremo e ganham lá, levam o que eles querem. Então, assim, é um momento delicado. Nós precisamos de mais homens e mulheres de coragem e de ação dentro do parlamento, para ver se a gente consegue resgatar o poder que é o poder do povo, no final das contas, né? Mas a gente sabe que 2026 vai ter uma mudança grande no Senado. E aí o jogo vai virar. Mas antes disso, né, teve um elemento aí que a gente não contava. E esse elemento se chama Elon Musk, né, que surgiu e jogou no ventilador o que a gente vinha tentando mostrar fora do país o que estava acontecendo. Aí teve o Michael
Schellenberg fez um trabalho brilhante, ele é um grande jornalista premiado. Detalhe, não é de direita, ele sempre votou com os democratas, parece que nunca votou em republicano, e, no entanto, ele está inconformado com o que ele está vendo, né, e deu publicidade ao que foi descoberto pelos outros 2 jornalistas, o Eli Vieira e agora, eu não estou bem lembrado do nome dos outros 2 jornalistas. Davi Agape. Isso, que tiveram, eu tive com eles lá o Eli teve lá na Câmara, eu pude conversar, ver, estar lá presente, fizeram um trabalho extraordinário, o Michael Schellenberg revelou isso ao mundo e o Elon Musk mais ainda, né? Então, é isso, nós estamos hoje, a gente conta com essa força de fora que está realmente mexendo com o jogo aqui, e a gente conta aí com 2026, que o Senado tem certeza que nós teremos maioria, e daí as coisas irão mudar. Vocês não podem perder o Braddock Show de segunda a sexta-feira, de 8 da noite, horário de Brasília, até às 9h30, com Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e sempre comentaristas convidados muito especiais. A gente aguarda vocês sempre aqui no nosso canal.